verdade, minha gente, eu estou aqui em função do meu DNA, data de nascimento antiga. Comecei a fazer política há muito tempo. Eu entrei na política pensando que eu ia ajudar a transformar o Brasil. Eu era amigo do Jaime Lerner, o arquiteto que foi prefeito de Curitiba. Ele era capaz de construir obras urbanas de grande qualidade, mas não tinha nenhuma preocupação social. Era meu adversário na luta pública. Sábado aparecia na minha casa para almoçarmos juntos. Era uma disputa fraterna. E eu disse a ele que não podia aceitar uma prefeitura que só pensava em monumentos e obras, que precisava ter uma participação social pesada. Ele disse, então saia candidato, quero ver como você se sai. Eu saí e ganhei a eleição. Ele era o principal agente representante da ditadura militar e da direita no Brasil. Ganhei a eleição. Com o que eu fiz na prefeitura, políticas sociais, o ônibus mais barato e melhor do país, mercadões populares, conselhos populares nos bairros, administrações regionais, eu consegui facilmente me eleger governador. E governador do estado, eu encerrei o meu primeiro mandato com 83% de apoio da população. Não é pouca coisa. E fui eleito senador com a maior votação proporcional aos eleitores do estado do Brasil. O segundo foi o Antônio Carlos Magalhães da Bahia. Então, valia a pena esse tipo de política, pensando na soberania, no nacionalismo e nos trabalhadores. Fundamentalmente, uma administração tem que pensar na população, não apenas em monumentos que podem garantir a perpetuidade do nome de um administrador público. Me elegi senador e, como senador, fui presidente do Parlamento Europeu Latino-Americano. Minha sede na Bélgica, em Bruxelas. E me elegi também presidente do Parlatino, no Panamá, e do Parlasul, em Montevidéu. Aí está, Rodrigo, o meu DNA. É por isso que eu estou aqui. Eu participei e assisti o que acontecia no mundo nesses últimos anos. Como presidente do Parlamento Europeu Latino-Americano, eu era o presidente da Assembleia de 45 países. E eu verifiquei o que o liberalismo econômico estava fazendo com o mundo e com as pessoas. Eu vi a França explodir a sua economia. Eu vi o desespero da Alemanha. Eu vi a Grécia deixar de ser um país porque o liberalismo econômico acabou com todas as instituições. De repente, não mais que de repente, eu via a disputa eleitoral no Brasil. Lula e Bolsonaro. Eu sou oficial do Centro de Formação de Oficiais da Reserva. E eu conhecia bem o tenente Bolsonaro. Meu Deus do céu, vocês não imaginam como é rasa a inteligência do Bolsonaro. O Jair Messias é medíocre, mas ele estava embalado pelos interesses do capital financeiro e do grande lucro do dinheiro não produtivo, do dinheiro aplicado na bolsa, que não produz um emprego, que não faz crescer a economia. E eu resolvi voltar para o Brasil, para ajudar o Lula. Vim conversar com o meu amigo Lula. Conheci o Lula há 40 anos. Eu tenho uma admiração profunda pelo Lula. Admiração hoje não significa voto. Admiração por um sujeito que nasceu lá no interior, numa cidade, numa casa de pau a pique, e se transformou no presidente do Brasil. É uma trajetória extremamente interessante. Vim conversar com ele. É que você tem que me ajudar. Mas como? Eu tenho algumas condições, Lula. Quero que as empresas estratégicas do Brasil, Petrobras, Eletrobras, empresas fundamentais para o desenvolvimento econômico do conjunto da economia, quero que elas não fiquem na mão de um grupo de pessoas que só pensam em lucro, mas que elas sejam públicas para impulsionar o conjunto da economia num processo de geração de emprego e de desenvolvimento econômico. Ah, não, dizia ele, eu acho que essas empresas têm que ser empresas mistas e tal. Então, Lula, estou fora. Não aceitei a minha entrada no PT. Eu sou fundador do PMDB do Paraná. Eu era o filiado número 1 do PMDB do Paraná e organizei o partido no estado inteiro.
primeiro comício das diretas já organizei com o presidente do diretório do PMDB em Curitiba, no Paraná. Era um partido porreta, mas foi se degradando ao longo do tempo. Se transformou num mercado de ofertas, de favores e vantagens, completa e absolutamente desmoralizado. Finalmente o Lula diz: Requião, você tem razão. Foi fazer a minha filiação em Curitiba. Um seminário no espaço do Colégio Positivo da Universidade, simplesmente extraordinário. Milhares de pessoas. Ele pega o microfone e diz: muito arranca-rabo eu tive com o Requião, mas eu quero dizer a vocês que ele tinha razão. Hoje eu acho que nós temos que manter essas empresas estratégicas na mão do Estado, tal. Eu me penitencio e com muita alegria vejo a filiação dele. Eu assinei a ficha. Nós ganhamos a eleição. Mas o PT no Paraná é extraordinariamente desgastado. Não sei como é que está aqui em Santa Catarina. Nós temos 399 municípios. O PT elegeu 3 prefeituras. Sem nada. Rigorosamente nada. E eu, quando apoiei o PT, eu dei 2,5 milhões de votos ao Lula e perdi aquele recorde nacional de votação que tive como senador. Porque era um petista que tinha que ser, como o PT, afastado da política brasileira. Minha gente, eu, segundo o Zé Dirceu, se não me engano, elegi o Lula, porque eles não teriam voto algum no Paraná. Esses 2,5 milhões de votos fizeram a diferença brasileira. Mas eu fiquei desgastado que passei a ter o estigma de ser petista com os erros do PT. E cá entre nós tem acertos também. Como todo partido tem acerto, tem gente muito boa também, tem muito picareta como todo partido político no Brasil. Então, eu vejo que nós estamos numa entaladela. Petrobras, comecei a minha vida política lá, na rua, menino, gritando, o petróleo é nosso, armando barraca na Rua 15 em Curitiba, fazendo manifestações pesadas, com 15, 16 anos de idade. Petróleo é nosso? Não é. A Petrobras foi vendida. E o Lula e o Gabriel venderam outra parte. Pasmem os senhores. Hoje, 63% da Petrobras é privada. E a Petrobras tem um conselho de sócios privados, comandado pelo grupo BlackRock, que manda na empresa. Ela não se interessa mais pelo Brasil, ela se interessa pelo lucro dos 63% de sócios privados. Então, está completamente fora da possibilidade de ser uma máquina de levar para frente o desenvolvimento nacional. Seguramente não é. É uma máquina de ganhar dinheiro no grupo de acionistas, pela mão fundamentalmente do Lula, do Gabriel e do Fernando Henrique. A Eletrobras foi vendida pelo Bolsonaro. Lula assumiu dizendo que ia renacionalizar a Petrobras. Porque é uma empresa pública que tem que ter eficiência e energia barata na casa das pessoas para melhorar o padrão de vida, mas também para as empresas poderem crescer, contratar mais empregados e desenvolver no país inteiro. Não, eu vou acabar com isso. Não acabou. Eu entrei com uma ação popular no Paraná, junto com um grupo de eletricitários do Rio de Janeiro. Entrei no Paraná, a Justiça Federal. Tinha a impressão que iria ganhar com facilidade. O juiz determinou um perito que era francamente favorável. De repente, não mais que de repente, o Messias, que quer ser hoje ministro do Supremo Tribunal Federal, Procurador-Geral da República, em nome do Lula, entra na ação e pede para arquivar o meu pedido, que o governo não tinha interesse naquilo. Se ele não tinha interesse em ter restituído o seu poder de mando, ele tinha interesse no quê? Eu acabei vendo a minha ação popular enterrada em Curitiba pelas mãos do governo federal. É assim que a coisa está andando. Vocês viram agora, recentemente, a briga pelo petróleo nas margens do Amazonas? O Lula vai para a televisão e diz: outros países estão ganhando milhões e o Brasil não pode explorar. Nós precisamos explorar as margens do Amazonas. Mexeram em tudo e conseguiram a liberação. No dia seguinte da liberação, fizeram uma licitação.
e entregaram para as multinacionais a exploração, que cá entre nós. A Petrobras nem pode ser favorecida. Como é que você pode favorecer uma empresa que não é estatal mais? Que tem 63% de sócios privados internacionais, fundamentalmente? Não pode. Então, isso tudo está num caminho errado. O Haddad é meu amigo pessoal, mas ele é liberal. Ele acredita no liberalismo econômico. Eles não são muito favoráveis, o Lula não é fundamentalmente, aos Estados Unidos. Eles sabem que ele foi para a cadeia por influência do interesse do governo norte-americano. Mas o Lula, na sua juventude, menino que veio do Nordeste, no pau de arara, tomando chuva, uma semana no caminho de São Paulo, que passou fome, que viu o desemprego com 8 irmãos, com a mãe abandonada pelo marido, acabou, no início da militância sindical, sendo enviado para a Alemanha, onde ele tomou conhecimento da social-democracia alemã e fez um curso de formação. É isso que ele pensa. O Lula é um liberal na cabeça, ele não é um trabalhista. Outro dia, eu abro meu telefone e vejo lá o Lula. O trabalhador brasileiro não quer mais saber de CLT. Isso está superado, agora é pejotização. É sem direitos, sem saúde, sem aposentadoria, sem nada. Então, estamos num caminho errado. E vamos ter pela frente agora uma disputa nacional que pode se repetir pela direita e esquerda. Daí me apareceu essa possibilidade do PDT. Saí do PMDB, entrei no PDT, uma conversa com o Lupe, para poder bater esse papo que estou batendo com vocês aqui e organizar uma discussão que nos levasse a um programa nacional. O fundamental não é o PDT ter candidato. Pode até ter, seria bom, mas o fundamental é ter um programa. E só entrar na luta presidencial com compromissos em cima do programa. Petrobras estatizada a serviço do Brasil. Você sabe quanto custa para a Petrobras um litro extraído no Brasil, refinado na Petrobras? R$1. Quanto é que nós pagamos na bomba? Hoje vou baixar 0,14. É um absurdo. A tarifa está alta porque os acionistas querem ganhar dinheiro. E os 33% do governo atraem também o Haddad. Ele passa a mão numa graninha para pagar a dívida interna do Brasil. Erro em cima de erro. E o PDT oferece a nós esta possibilidade. Vamos discutir a possibilidade de programas. Para aqui, para Santa Catarina, Rodrigo, para o Brasil, o Ciro se apresentou com uma gama de propostas fenomenal. Só que era proposta demais e sem o eixo. Mas quando se tratava, por exemplo, do Sistema Nacional de Água, ele votou a favor da privatização. Se manifestou a favor da privatização, ele e o irmão Ciro. Então, não era também uma proposta nacional. E veja, eu não sou a favor da privatização de tudo. As empresas têm que ser tocadas pela iniciativa privada, mas empresas estratégicas, das quais depende o crescimento do conjunto da economia, tem que estar na mão do Estado para se transformarem no motor de alavancagem do conjunto das empresas privadas. Eu fui presidente do Parlamento Europeu Latino-Americano. Eu assisti a Alemanha, que tinha privatizado o seu sistema de energia, está estatizando tudo de novo. A Inglaterra está estatizando tudo de novo, a Espanha a mesma coisa. E o Brasil está privatizando. Estamos entregando tudo. E daí no Paraná, a Copel foi privatizada, com apoio do Lula. O governo federal apoiou. A base do PT protestava. O presidente não recebia a base do PT. Se vocês lerem, sei que tinha lido o estatuto do PDT, leia o Plano Nacional de Desenvolvimento. É a proposta da privatização de tudo, está escrito lá. É o plano do governo. É um erro. E esse erro tem que ser corrigido. Eu acho que o PDT pode ser o caminho da correção dessa soma enorme de erros que estão sendo cometidos no Brasil. Como é que o trabalhador não quer mais a CLT? Ele não quer aposentadoria? Ele não quer saúde mais? Ele
Não quer direitos garantidos ao longo de décadas de luta? Claro que quer. E o PDT tem que ser um instrumento para isso. Eu vi vocês falarem que nós temos um programa, não temos nada. Não temos nada, não colocamos nada. E temos que colocar. E não adianta vir com aquela parafernália do Ciro Gomes, que discute pequenos problemas aqui e ali, e às vezes com maestria, com inteligência, mas o essencial é a nacionalização das empresas brasileiras, o essencial é o Banco Central na mão do interesse do Brasil, não dos banqueiros. Selic, taxa de juros a 15%, inflação a 5,5%. É isso. Dá 9,5% de vantagem para quem aplica. Quem vai aplicar numa empresa se pode ganhar aplicando num banco com a taxa Selic? Não tem cabimento nisso. E agora anunciaram que o ano que vem vai continuar da mesma forma. Então, erro em cima de erro. E daí, de repente, veio o Lula e o Trump agora tem uma química. A conversa de química é essa, homossexualismo explícito, é esse, de química entre dois líderes mundiais. Não tem cabimento isso. O Trump quer consertar os Estados Unidos, fazer os Estados Unidos voltar a produzir, que deixou de produzir, investiu tudo na China. Não tem mão de obra, tem tecnologia, mas não tem mão de obra treinada. E está tentando reverter isso numa forma de porra louca, um absurdo. Então nós temos que fazer isso. Agora outra coisa impressionante, para encerrar esse meu curto papo, eu olho para vocês. Catarinas, minha mulher é catarinense de Roçaba. Eu vejo aqui, morenos e tal, vocês são brasileiros. Eu sou descendente de negro, meus avós eram negros. Alemão, italiano, espanhol, mestiço, da Bahia e do Sergipe, e viemos parar no Paraná. No Paraná eu fui governador 3 vezes, com um discurso forte, sincero, nacionalista e soberano. Soberania é o povo mandando, não é mais nem menos do que isso. E nós não estamos nesse caminho. O governo do Lula não é o governo do PT. O Lula aderiu à direita. Não foi a direita que aderiu ao Lula. O Lula aderiu à direita para ser presidente da República. E o governo dele, não sou eu que digo, é o Zé Dirceu, é um governo de direita. E a direita que está mandando. Não tem um ministro que seja um ministro progressista. Nenhum, cara. Então, nós estamos nessa situação. O PDT pode viabilizar uma proposta nacional firme, nacionalista, soberana, com facilidade, lançar candidato ou só apoiar uma candidatura numa coligação que tenha um compromisso aberto e claro com o Brasil, com os trabalhadores, com o desenvolvimento. Vocês já viram que os economistas do Brasil não falam mais da palavra desenvolvimento? É só mercado financeiro, rentabilidade, fundos, como se o Brasil fosse um motel, né? O sujeito aplica de noite e sai de manhã antes que o sol nasça. Um abraço para vocês.